eu convido aqui, para moderar este painel, o sócio do PCPC Advogados e consultor jurídico da Abrasca, Dr. Flávio Maia, por gentileza. E eu convido aqui para se juntar ao Dr. Flávio, o sócio do Eizeric Advogados, o Dr. Nelson Eizeric, por gentileza. E convido também o gerente jurídico da Petrobras, Dr. Pedro Jardim. E finalizando aqui, eu convido o sócio do Sescom Barrier, Tenar Figueiredo, por gentileza. E eu passo aqui a palavra ao Dr. Flávio, por gentileza. Bom dia a todas e todos. É uma honra voltar a participar do Encontro Abrasca de Direito e com um tema que hoje já nasceu velho, porque aqui fala do PL 2925 de 2023, que foi pensado a outro que foi aprovado ontem. Então, só para contextualizar, meu papel aqui é de moderador, não sou expositor. Em dezembro de 2021, havia um grupo chamado IMK, no âmbito do Ministério, na época da Economia. O ministro Paulo Guedes criou esse grupo, e esse grupo aproveitou um trabalho feito pela OCDE, dizendo que havia necessidade de aumentar o chamado private enforcement, ou seja, os investidores, os acionistas, poderem obter, judicialmente, no caso, as suas reivindicações. A Abrasca trabalhou, recebeu a primeira minuta em dezembro de 2021. Em 2023, já com o novo governo, houve o projeto 2925, que foi objeto aqui há 2 anos, no 10º Encontro Abrasca de Direito. Houve um painel moderado pela Nair Saldanha, nossa querida presidente da Comissão Jurídica da Abrasca, a COJUR, e alguns pontos já foram levantados naquela oportunidade, e fomos surpreendidos agora, este ano, com a pensação desse 2925 a um PL que tratava da economia circular. É realmente curioso como as coisas acontecem no Congresso Nacional. Aliás, nos Estados Unidos também não é muito diferente, aquele House of Cards mostra isso, né? Aqui no Brasil, já vi em troca de uma hidrelétrica no Piauí ser alterado o tag-along na lei de sociedades. Então, existe de tudo aqui. E, curiosamente, esse trâmite, achávamos até que ia ser mais emperrado, porque alterava direito de vários setores da economia, e, curiosamente, foi aprovado ontem. É o PL 3899 de 2012. Foi aprovado ontem, e eu entrei à noite, às 11h30 da noite, para ver alguns trechos das discussões, e, curiosamente, o trecho que eu abri estava um deputado falando que a Marinha era contra. Eu digo, mas o que a Marinha tem a ver com isso aqui? É porque havia economia circular do setor marítimo. Né? Sorte que, e no final, meia-noite, eu fui ver o texto, afinal, aprovado ontem, que foi para o Senado. E não estava disponível. Conversando agora com o nosso presidente Pablo Cesário, ele me disse que houve alterações em plenário. Quer dizer, o texto ainda não estava pronto. À meia-noite, agora, o texto final não estava pronto. A gente tem uma versão anterior, mas que ainda foi modificada. De sorte que, fazendo de plano
essas desculpas por não termos agora o projeto realmente, que foi aprovado ontem, mas sabemos as grandes linhas, como a responsabilidade dos administradores, a questão das ações coletivas, da arbitragem, estão no PL, que agora segue para o Senado. Dito isso, eu passo a palavra ao nosso colega Tenar Figueiredo, do Sescom e Barrier, da parte de governança corporativa, para dar justamente o panorama geral dessas alterações. Tenar. Bom dia a todos. Obrigado, Flávio, pela introdução. Prazer aqui dividir o painel com vocês. Vou trazer um pouco o panorama geral, já que até de ontem para hoje teve algumas mudanças no percentual de prêmio, alguns dos incentivos que são criados, né, com esse PL, vamos chamar aqui, olhando especificamente para as matérias societárias e de direito de mercado de capitais, esse PL que amplia a possibilidade de responsabilização em demandas de mercado, né? Qual o pano de fundo aqui? A CVM vai ser dotada de maiores poderes de investigação, com a capacidade de solicitar busca e apreensões, ingressar ativamente em inquéritos policiais e outros procedimentos administrativos que possam ter alguma conexão com as matérias reguladas pela CVM, o que já é o primeiro instrumento, né, de aumento de litigiosidade, ainda que sob um ângulo administrativo. E, além disso, esse PL cria essa figura, né, própria em 3 situações específicas da legislação, seja na 6385, quando a gente fala em contextos de ofertas públicas ou de informações disponibilizadas por companhias abertas, informações periódicas eventuais, como nas demandas societárias, e a gente se refere às demandas por abuso de poder de controle, do 246, em face do acionista controlador, ou por prejuízos causados pelos administradores. Quais são, passando aqui um pouco o panorama do que é hoje a 6404, a 6385, e o que introduz em termos de ações específicas. Tá? A 6404 ela não fala só de responsabilidade do controlador e do administrador. Você tem outros ângulos, por exemplo, com a responsabilidade do acionista, que exercer o seu direito de voto de forma abusiva. Essa responsabilidade, por exemplo, ela não está abarcada nas ações coletivas. Aqui ela é muito focada em aquilo que, novamente, tem origem na responsabilidade do administrador ou do controlador. E qual o remédio aqui, o que em termos de procedimento é alterado com esse projeto de lei? Se hoje você tem um prêmio para o autor, especificamente na ação contra o acionista controlador, você não tem a previsão de prêmio em ações de responsabilidade contra o administrador, e você não tem previsão semelhante em ações que sejam derivadas, por exemplo, de falhas informacionais em ofertas públicas, que são as ações cobertas pela 6385. O conceito geral, e isso provavelmente a gente vai ver algumas modificações até o projeto final a ser aprovado no Senado. Ontem, no final da noite, né, a redação já altera alguns dos incentivos que foram criados, alguns dos prêmios, mas o conceito geral você remunera com um prêmio aquele autor de uma demanda societária, né, e no modelo em que, e aí a gente vai entrar um pouco na discussão do que é opt-in e opt-out, num modelo em que toda classe de prejudicados ingressa automaticamente nessa ação. Com a possibilidade dessa ação também ser em vias arbitrais, a gente depois aprofunda um pouco esse ponto. E o que isso altera em termos de funcionamento hoje do que a gente tem na 6404? As ações que já são contra o controlador e, em regra, as ações contra administradores, elas já visam a indenização, trazer indenização para o bolo da companhia. Então, em tese, você já tem uma base. O prêmio, né, quando ele é calculado, ele já deveria considerar um total de uma indenização devida à companhia. Já quando a gente olha para o
principal novidade aqui, as ações na 6385, por falhas informacionais em ofertas, e aí tem um ângulo muito específico de responsabilidade da companhia, a noção de que você tenha uma classe de prejudicados que é toda vinculada à ação e que você tenha um prêmio de 20% sobre o total de todo o prejuízo, tá? Traz uma diferença significativa, porque você, naturalmente, você deveria, hoje, né, o sistema atual, e aí tem alguns pontos de divergência, né, mas você deveria ter cada investidor entrando com uma ação direta, buscando a reparação do seu prejuízo, e nesse formato de ação coletiva, o autor, ele já nasce carregando um prêmio que é calculado de uma base de toda a classe prejudicada. Isso também, em alguma medida, pode acontecer quando você tiver uma ação por prejuízos causados aos administradores, de prejuízos diretos aos acionistas, tá? Mas essa é a exceção, digamos assim, da lei das SA. Então, recapitulando aqui, o incentivo maior, né, de litigância, em termos de atração de prêmio, acaba sendo nesse modelo em que você passa a ter uma facilidade muito grande em agregar a base de prejudicados, que é nessa ação por falhas informacionais em ofertas públicas. E aí tem um ângulo interessante de responsabilidade da companhia, nesse caso, que ficou limitada a cenários de ofertas públicas em que a companhia deva prestar algumas informações. Com um pouco o conceito geral por trás disso, né? E a gente tem que ter sempre muito cuidado quando a gente fala de responsabilidade da companhia por falhas informacionais, né? O conceito geral hoje você tem uma companhia que atrai novos investidores com uma informação que continha um erro ou continha algum tipo de fraude. A companhia só seria responsabilizada nesse cenário em que você está trazendo novos investidores, seja em ações ou títulos de dívida, ou o que seja, mas não, por exemplo, na vida contínua da companhia, se ela vier a divulgar uma informação que tenha, por exemplo, uma demonstração financeira que tenha algum erro. Nesse caso, o ângulo de responsabilidade ficaria limitado aos administradores. E aí, novamente, sob a noção de que só numa oferta pública você conseguiria, em tese, individualizar qual era aquele grupo de investidores que estava antes da oferta e que poderia ter tido algum ganho indireto, com o segundo grupo que entra, traz new money, sem ter o conhecimento de todas as informações da companhia. Acho que, de panorama geral, um ponto interessante também esse ângulo de responsabilidade da companhia, ele não está previsto no caso de captações privadas, e isso inclui aumentos de capital privado. Então, se uma companhia delibera um aumento de capital privado e os seus acionistas exercem a preferência, ou algum investidor compra o direito de preferência, exerce em bolsa, mas o conjunto informacional que eles usaram para tomar essa decisão de investimento é, essencialmente, informações periódicas eventuais divulgadas pela companhia, isso não é equiparado no projeto de lei a uma oferta pública e, consequentemente, não atrai a responsabilidade da própria companhia, né, do patrimônio comum. Um outro ponto interessante aqui, que também está no PL, né, e quando a gente se refere ao PL, é aquela estrutura original que veio do 2925. Hoje, nas ações de responsabilidade contra administradores, quando elas são movidas inicialmente pela companhia, a companhia pode chegar a um acordo com esse administrador e, eventualmente, num valor que, em algumas circunstâncias, poderia gerar questionamento se é o valor de maior interesse da companhia ou se algum histórico daquele administrador fez com que a companhia quisesse e tivesse um incentivo específico para chegar nesse acordo. O tratamento inicial do PL era que teria o veto em Assembleia Geral por 10% das ações de circulação. Isso foi mudando um pouco, agora passa você ter o regime, a tutela do juiz ou do árbitro para também, além de
para avaliar se os termos da transação proposta são também de interesse da companhia. E aí, só voltando um pouco aqui sobre os estímulos, né, no modelo de opt-in e opt-out, olhando um pouco para a experiência americana. E principalmente em ações de securities, tá? Já que nos Estados Unidos, ações por abuso de voto ou operações, prejuízo em operações como incorporações, etc., seguem a legislação estadual. Então, a gente olha principalmente para procedimentos federais quando a gente está falando de ações de valores imobiliários, fraude de emissão ou na divulgação. É muito incomum que um investidor opte por sair de uma ação de classe nos Estados Unidos. O número é mais ou menos próximo a 5% das ações de classe nos Estados Unidos, tem alguém, de fato, exercendo esse direito de sair, e quando sai, é algo próximo de 1% da classe de investidores prejudicados. Então, mesmo que hoje o projeto de lei confira a possibilidade de você exercer o opt-out, ele, olhando para a experiência internacional que a gente naturalmente se inspirou para mover esse projeto de lei, ele é muito pouco exercido, e ele é exercido em situações muito específicas, quando um investidor, por alguma razão, quer perseguir um claim direto contra a companhia, seja por relacionamento que ele tem com o controlador, com a administração, seja porque ele não confia que aquele autor vai chegar a uma transação, que é o desfecho em 90% dos casos nos Estados Unidos, ou a um resultado final, um pleito de indenização que faça sentido aos olhos deles. Acho que, de panorama geral, acho que eram esses os comentários principais. Devolvo aqui ao Flávio para... Muito obrigado, Ternar. Passo a palavra agora ao professor Nelson Eiziric, ex-diretor da CVM, mas, muito mais do que isso, é uma referência na área do direito societário brasileiro. Por favor, Nelson. Bom dia, é um grande prazer estar aqui, novamente, nesse congresso, nesse evento da Abrasca, sobre legislação de mercado de capitais, companhias abertas. E o momento é bastante propício, né? Nós tivemos ontem a aprovação na Câmara do PL 2925. 3899, ao qual está pensado o PL 2995. É muito difícil, né, se fazer uma análise jurídica mais detalhada de um projeto de lei. A gente corre o risco de fazer uma análise em cima de algo que tem boas chances ainda de ser modificado. Então, o projeto vai para o Senado, provavelmente passará por novas discussões, depois volta para a Câmara. De qualquer maneira, a gente pode tentar fazer um esboço das principais características desse projeto de lei e o que muda, provavelmente, no sistema jurídico brasileiro em matéria de ações civis coletivas. Primeiro, o projeto de lei basicamente se refere a falhas informacionais na divulgação de informações pela companhia, pelos administradores, que possam causar dano aos investidores. E o objetivo é permitir que tenhamos ações civis coletivas, seja na esfera judicial, seja na esfera arbitral, na qual eu vou me deter um pouco mais, por danos causados por informações falsas, imprecisas ou não prestadas por parte das companhias abertas. Esse projeto, inicialmente, a ideia era que ele tramitasse em regime de urgência. Felizmente, a Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda retirou a urgência. O secretário, Dr. Marcos Pinto, participou em várias reuniões com entidades, com escritórios de advocacia, o que fez com que o projeto amadurecesse e ficasse bem mais adequado, digamos assim, às necessidades do mercado de capitais e das companhias abertas. Mas, enfim, primeiro, o objetivo dele é esse, permitir ações civis coletivas para recuperação de danos decorrentes de falhas informacionais. Qual é a grande novidade desse projeto? É o fato de
criar efeitos erga omnes, efeitos para todos os investidores que estejam na mesma situação e que esteja sendo discutido em juízo ou na arbitragem, cuja sentença seja favorável aos acionistas ou aos investidores do mercado de valores imobiliários. Então, todos os que estão na mesma situação, digamos, acionistas titulares de ações com direito de voto, serão beneficiados por uma sentença que seja favorável à demanda proposta por algum acionista titular de ações com direito de voto. Então, nós temos aqui o chamado efeito erga omnes, o efeito para todos, e há uma discussão se é para todos mesmo ou se é para todos que aceitaram participar daquela ação, que é a discussão sobre opt-in e opt-out, que, a meu ver, ainda não está resolvido. O que mudou, digamos assim, do início da tramitação do projeto, ou da apresentação dele ao público até o momento atual? Basicamente, se restringiu a legitimidade passiva, ficou a legitimidade passiva, ou seja, a parte que pode ser demandada para administradores, acionistas controladores, e para a companhia apenas por ocasião da emissão pública de valores imobiliários ou de uma oferta pública de aquisição, uma OPA. Então, a companhia não é, de acordo com o projeto, versão atual, não seria responsável por danos causados por falhas informacionais no mercado secundário, apenas quando ela estivesse fazendo uma emissão pública de ações, valores imobiliários, ou quando estivesse fazendo uma oferta pública de compra. Os legitimados, então, passivos, seriam a companhia nessas situações específicas, os administradores, basicamente aqueles responsáveis pela divulgação de informações, e os controladores, quando, eventualmente, estiverem agindo em conjunto com os administradores e gerando falhas informacionais. Quem seriam os legitimados ativos? Basicamente, a CVM, Ministério Público e os investidores titulares de valores imobiliários que foram lesados por aquela falha informacional. O projeto de lei é bastante claro e bastante positivo nesse sentido, ao excluir a legitimidade daqueles que alugam valores imobiliários, ou seja, os acionistas, que nós chamamos de os investidores de ocasião. Então, aquele que aluga uma ação para entrar com a ação judicial. Também não inclui as associações, também não exclui, então isso possivelmente vai gerar alguma discussão, seria, a meu ver, mais adequado que as tivesse excluído expressamente, mas, de qualquer maneira, as associações não estão tidas como legitimadas ativas para a propositura dessas ações judiciais. Essa análise que a gente faz hoje do projeto de lei, do PL, também não pode ignorar a existência de outro projeto de lei, que é o projeto de lei do Código Civil. Estamos diante de dois projetos de lei. O projeto de lei que se auto-intitula de reforma do Código Civil, na realidade, é um novo Código Civil, deveria ter uma tramitação especial de um novo código, está gerando muita discussão atualmente no Senado, e nesse projeto de lei de novo Código Civil, há alguns pontos que também são relevantes para o regime da tutela coletiva, para o regime das ações coletivas. Que basicamente dizem respeito à natureza dos danos. O projeto tem vários problemas, acho que é um projeto muito ruim, de um modo geral, mas, enfim, a parte de responsabilidade civil e a parte de contratos é especialmente ruim, e prevê a indenização de danos indiretos, de danos futuros, prevê a figura de indenização punitiva. Então, são várias questões que podem vir também a ser discutidas no âmbito da responsabilidade de administradores, acionistas controladores e a própria companhia. Uma das previsões é essa, quer dizer, a possibilidade de se pleitear danos indiretos. O que seriam danos indiretos aqui no âmbito da nossa discussão? Eventualmente, danos decorrentes da desvalorização das ações em bolsa. Tipicamente, são danos indiretos. Já há uma jurisprudência muito forte do STJ, no sentido de que a desvalorização das ações em bolsa constitui dano indireto e, consequentemente, não é ressarcível. Então, essa jurisprudência, quer dizer, a proposta do Código, a forma do Código, nesse particular, vai contra toda a jurisprudência do STJ,
é algo que também deve merecer atenção. É importante que se siga essa discussão do projeto no Senado hoje e que se possa discutir e, eventualmente, modificar esse panorama dos danos na esfera, principalmente das ações coletivas. Nós pensarmos aqui numa ação envolvendo milhares de acionistas com valores extremamente significativos e se, eventualmente, se aceita a ideia de que danos indiretos também são ressarcíveis, pode gerar um passivo muito grande para as companhias e para seus administradores. A meu ver, a lei das SA continua, ela é uma lei especial, e mesmo que no Código passe a ideia de indenização de danos indiretos, a meu ver, continuaria prevalecendo o princípio da lei das SA como lei especial, que prevê a indenização para os administradores no caso de danos diretos, termos do artigo 159. Mas, de qualquer forma, é uma discussão que provavelmente nós teremos. A outra questão que surge é com relação à arbitragem. Nós temos hoje algumas arbitragens propostas contra grandes companhias abertas, decorrentes de alegadas falhas informacionais e arbitragens que envolvem um número muito grande de autores e envolvem valores muito expressivos. Então, se discute hoje se o projeto deveria contemplar, dentro das ações civis coletivas, não só as ações propostas em juízo, mas também as ações propostas diante de tribunais arbitrais. A meu ver, embora eu seja extremamente favorável à arbitragem, foi um avanço significativo, está sendo no direito societário brasileiro, é discutível se cabe no regime da arbitragem a ação civil coletiva. A ação civil coletiva foi desenvolvida praticamente todos os países para ser proposta diante do Poder Judiciário. A arbitragem sempre se desenvolveu mais envolvendo litígios que são interindividuais, não dissídios coletivos, e muitas vezes sob o manto do segredo, né? Sob o manto da privacidade. Seguidamente, nós temos arbitragens importantes envolvendo principalmente operações de M&A, em que as partes decidem que a arbitragem não será divulgada. Há um interesse legítimo de que essas arbitragens, dados os valores envolvidos, dada a importância da operação numa incorporação de ações, uma mudança de controle, não sejam conhecidos publicamente. De qualquer forma, nós temos três possibilidades nessa matéria. Primeiro, que essas questões de ações civis coletivas sejam propostas no Poder Judiciário. É a regra. Segundo, que se estabeleça um regime especial para arbitragens com ações civis coletivas, que, a meu ver, seria o melhor. Seria o mais adequado, a meu ver, que se retirasse do projeto a parte que trata de arbitragem e se estabelecesse um projeto em separado, com uma discussão mais longa e detalhada, sobre o que seria a tramitação de ações civis coletivas na esfera arbitral. Não foi essa, porém, a opção do PL, que diz aqui que vai se aplicar as ações civis coletivas também nos procedimentos arbitrais, feitas as adequações necessárias. Muito brevemente, muito ligeiramente. Então, pode-se entender o porquê dessa opção do PL pelo fato de que nós temos quase 180 companhias que têm nos seus estatutos sociais a previsão de arbitragem. Então, nós poderíamos ter um impasse, mantida essa previsão no estatuto social de arbitragem para ações envolvendo minoritários contra a companhia, contra administradores ou contra os acionistas controladores, e, ao mesmo tempo, abrindo a perspectiva de que essas ações seriam propostas diante do Poder Judiciário. Então, essa talvez tenha sido a razão que levou o legislador, até o momento, a optar pela ação civil coletiva na esfera arbitral. Quais são os problemas que isso pode trazer? Primeiro, há no projeto uma disposição de que todas as arbitragens envolvendo companhias abertas são públicas. A meu ver, não é correto. Nós podemos ter arbitragens envolvendo companhias abertas que não sejam públicas. Arbitragens públicas envolvendo companhias abertas devem ser aquelas
em que há um fato relevante, que investidores devem conhecer, ou em que há o interesse de pessoas ingressarem naquela ação coletiva arbitral, já que estão na mesma situação que os demais acionistas que ingressaram com a medida. A segunda questão é que se refere ao risco de nós termos decisões arbitrais conflitantes. Em termos do projeto de lei, são parte, como litisconsortes ativos, aqueles que estejam com valores mobiliários da mesma espécie e classe. Ou seja, a decisão final vai beneficiar, por exemplo, todos os titulares de ações com direito de voto. Porém, os titulares de ações sem direito de voto, com relação aos mesmos fatos, não vão ser beneficiados por essa decisão favorável, vão ter que entrar com outra arbitragem com relação aos mesmos fatos, e pode ter uma decisão diferente. Então, nós podemos ter decisões arbitrais conflitantes, e como nós não temos recurso, no caso das decisões arbitrais finais, nós podemos ter a prevalência, então, de decisões arbitrais que tenham conteúdo diferente e, consequentemente, isso gere alguma confusão na esfera da formação dessa jurisprudência. A outra questão é a própria falta de jurisprudência em arbitragem. Arbitragens, de um modo geral, não são públicas, mesmo que sendo públicas, as decisões são, de um modo geral, publicado pelas câmaras, são decisões muito resumidas, muito sintéticas. Então, nós podemos ter a ausência da formação de uma jurisprudência em matéria de direito societário, quando levado aos tribunais arbitrais. A outra questão que envolve a arbitragem, que é a dificuldade, é quando que termina a competência do tribunal arbitral. Ela vai terminar quando se decidir ou vai continuar até a liquidação da sentença. E há uma decisão de mérito, eventualmente se decide que os titulares dos valores imobiliários têm fundamento na sua pretensão, há uma sentença favorável a eles, e depois se passa a liquidação. Essa etapa da liquidação seria o mesmo tribunal arbitral ou seria em juízo? Ou seria um novo tribunal arbitral? Essa etapa é extremamente complexa porque nós teremos, numa mesma ação, cuja decisão terá efeitos erga omnes, titulares de valores mobiliários de natureza diferente. Primeiro. Segundo, nós teremos titulares de valores mobiliários, alguns que compraram num dia, venderam no outro, outros que mantiveram essas ações durante um tempo determinado. Então, a natureza da indenização será diferente em função de cada um daqueles beneficiados pela sentença favorável. Isso gera um problema de liquidação. Primeiro, os tribunais arbitrais não estão acostumados à liquidação de sentença. Segundo, essa liquidação pode demorar muito tempo. É difícil conceber um tribunal arbitral formado para durar 10, 15, 20 anos. Diferentemente do juízo estatal, em que, independentemente de quem seja o juiz titular da vara naquele momento, a competência daquela vara. Então, esse é um problema que, possivelmente, nós teremos mantido essa situação da arbitragem sem um procedimento, sem um regime legal próprio que lhe seja aplicado. De qualquer maneira, esses são, assim, os pontos gerais que me parecem mais relevantes. Como vocês podem perceber, embora nós tenhamos aprovado ontem na Câmara o PL, ainda há um longo percurso a ser percorrido, com matérias da mais absoluta relevância que devem ser resolvidas, algumas das quais a gente está aqui tentando levantar. Muito obrigado. Muito obrigado, Nelson. Passamos agora ao doutor Pedro Jardim, que é gerente jurídico da Petrobras. Por favor. Obrigado, Flávio. Primeiro, gostaria de agradecer a Anaíra, o Pablo, ao Bernardo Fabião pelo convite. É uma honra compor esse painel hoje com o professor Nelson, o Flávio com o Tenar. E eu vou começar fazendo um breve disclaimer de que hoje eu não estou falando em nome da Petrobras, as opiniões que eu vier a expressar são as minhas próprias opiniões, fruto das minhas reflexões, não devem ser atribuídas à companhia. Como o Tenar e o professor Nelson já mencionaram, o que a gente tem observado nos últimos anos é uma tentativa de importação do modelo norte-americano de securities class actions para o nosso país. Inclusive com o apoio de escritórios estrangeiros nessas arbitragens que hoje seguem em curso perante a CAN. A gente pode ver que alguns dos requerimentos de arbitragem formulados
atualmente, eles chegam a copiar os modelos das petições iniciais das Securities Class Actions. Então, eu pretendo contribuir para as reflexões de hoje, trazendo um pouco da perspectiva de direito comparado e analisando as características do sistema jurídico norte-americano com relação ao que nós aqui temos chamado de falha informacional. E pretendo apontar o risco da importação seletiva que vem sendo feita de normas e conceitos da common law, o risco disso acabar por criar aqui no país um regime disfuncional, incompatível com os princípios e as opções de política legislativa que norteiam o nosso sistema e dão coesão a ele. E pior, que esse sistema venha a ser ainda mais rigoroso que o sistema norte-americano, hoje objeto de severas críticas, minando, assim, a atratividade do nosso mercado. Mas, para tentar mantê-los atentos, mesmo depois da brilhante fala do professor Nelson, sempre brilhante, eu vou começar com uma provocação sobre a expressão que nós temos usado, que é a expressão falha informacional. Se a gente traçar um paralelo com o cinema, traduzir Securities Fraud, que é um instituto que se pretende importar para o país, como falha informacional, é mais ou menos como traduzir o título do filme do Woody Allen, Annie Hall, como noivo neurótico, noiva nervosa. Ou o clássico da sessão da tarde, Airplane, como apertem os cintos, o piloto fugiu. Então, porque falha informacional sugere que os réus responderiam objetivamente e por qualquer erro ou falha nas suas divulgações. Não é assim. O regime norte-americano coíbe securities fraud, e fraud não é falha, exige conduta intencional e apresenta elementos rigorosos. Eu vou, então, tentar abordar rapidamente cada um desses elementos. Sob o aspecto do direito material, a principal norma que eu vou tratar aqui, desses elementos, é a regra, o 10b-5 da SEC, editada com amparo na Section 10b do Securities Exchange Act de 1934. Essa regra, por sua redação abrangente, passou a ser considerada a regra geral antifraude de enforcement privado nos Estados Unidos. Os elementos dessa regra foram desenvolvidos a partir do Instituto da Common Law Fraud e adaptados às especificidades do mercado de capitais ao longo dos anos. E aí, já pedindo desculpas pelas expressões em inglês, atualmente esses elementos são falsity, que é a falsidade das informações, eu vou tratar um pouquinho, materiality, scienter, reliance, loss causation e damages. E aí, o loss causation e damages são dois elementos muito importantes que a gente não vem discutindo aqui no país, mas que compõem o nexo causal. A falsity não tem muita dificuldade, a informação divulgada deve ser falsa, ou deve haver uma omissão quando há dever de divulgar. A materialidade também não tem muita dificuldade, somente informações materiais ensejam o dever de indenizar, então a informação divulgada deve ser relevante para a tomada de decisões de investidor, para que haja responsabilidade, aí o critério de materialidade é definido em uma série de precedentes da Suprema Corte norte-americana, que não vale a pena passar. E a posição consolidada da Suprema Corte norte-americana é de que certas informações, por sua natureza, não apresentam materialidade, como opiniões manifestadas, o puffery, que é o chamado dolus bonus, né, quando a companhia diz lá que temos um sistema de controle avançado, temos um sistema de integridade avançado, prezamos pela segurança das nossas informações. Esse tipo de expressão, por si só, não enseja a responsabilidade, porque é puffery, não tem materialidade, e projeções acompanhadas de disclaimers ou chamados cautionary statements. O terceiro elemento, muito importante, que a gente aqui tem discutido pouco, é o scienter. O scienter é um elemento subjetivo da regra 10b-5 e consiste na intenção de fraudar. Para que haja responsabilidade, deve haver intenção de fraudar. A Suprema Corte americana decidiu que negligence, ou se uma tradução mais grosseira, a culpa, ela não é suficiente para a regra 10b-5, porque essa regra prevê conduta intencional. Então, só para ficar mais claro, como decidido no precedente Ernest v. Rockefeller,
é necessário provar, entre aspas, um estado mental que envolve a intenção de enganar, manipular ou fraudar. Por isso que a regra 10b5, que Securities Fraud, coíbe fraude, mas não mera falha. De modo ligeiramente mais flexível, algumas cortes flexibilizaram esse elemento subjetivo para admitir a prova do scienter mediante a demonstração de recklessness, que é uma figura similar ao dolo eventual. Mas isso nunca foi confirmado pela própria Suprema Corte norte-americana. O quarto elemento é o reliance, ou transaction causation. Ele compõe a primeira vertente do nexo causal, e consiste no liame entre a informação falsa divulgada e a decisão de investimento do investidor. Então, o investidor precisa provar que ele tomou sua decisão de investimento se baseando ou confiando naquela informação falsa divulgada pela companhia. Não há nexo causal se o investidor sabia da falsidade da informação e, mesmo assim, tomou sua decisão de investimento por outros motivos, ou se ele simplesmente desconhecia a informação falsa divulgada. Aqui, a gente entra num tema bastante discutido e complexo, que, a partir do precedente da Suprema Corte Basic v. Levinson, de 1988, a Suprema Corte, por apertada maioria e com muitas críticas no dissent desse caso, dessa decisão, promoveu uma inovação processual, permitindo a presunção de reliance com base na criticada teoria Fraud on the Market. Por essa teoria, mercados eficientes incorporam rapidamente aos preços dos valores imobiliários todas as informações disponíveis, de modo que os investidores não precisariam provar o reliance de forma individualizada, porque essas informações elas seriam transmitidas no próprio preço dos valores imobiliários. Mas, para que esse reliance seja presumido nos Estados Unidos, deve ser demonstrado, por meio de prova pericial, que os valores imobiliários são negociados em um mercado eficiente, com base nos fatores definidos no precedente chamado Kamer Factors, né? Que eu não vou entrar porque aí entra um nível de complexidade. Essa presunção ela foi criada pela Suprema Corte justamente para permitir certificação de classes e o prosseguimento das class actions para a etapa de mérito. Porque a prova do reliance, que é a confiança do investidor na informação, por sua natureza, é individualizada. Então, ela exigiria uma análise probatória individual que é incompatível com uma ação coletiva, em que as questões de fato de direito comuns da classe devem predominar sobre as questões que afetam individualmente seus membros, conforme o requisito processual do predominance previsto lá e que aqui, eu não sou processualista, eu entendo que também se exige nas nossas ações coletivas. Então, só com a fraud on the market que se viabilizou a existência das ações coletivas em securities fraud. E aí cabe observar que essa presunção ela é relativa e pode ser afastada em uma série de etapas da ação coletiva, como na certificação de classe, no próprio julgamento sumário, no trial e até mesmo na fase de liquidação da sentença. O quinto elemento, o loss causation, é a segunda vertente do nexo causal. Ele consiste na ligação entre a informação falsa e o dano suportado pelo investidor. A mera alegação de que a compra do valor imobiliário se deu a um preço inflado por conta da informação falsa não é suficiente, então é preciso mostrar também que o preço caiu como consequência da revelação da informação falsa divulgada. E não há loss causation se o adquirente vende as ações antes da revelação da fraude, porque ele supostamente compra a ação inflada e vende também inflada, são os in and out trades. E mesmo que a venda ocorra após a revelação da fraude, é preciso provar que a queda do preço da ação se deve especificamente às informações falsas divulgadas, mas não a outros fatores, como mudanças nas circunstâncias da economia, e eu vou ler as expressões que são expressões que a gente encontra em julgados. Mudanças nas expectativas dos investidores, novas informações específicas sobre a companhia, são firm-specific facts, ou a indústria, ou outras condições e eventos chamados confounding factors. Portanto, o loss causation encontra sérios desafios. O nexo causal encontra sérios desafios nessas ações e eu acho que encontrará aqui também, caso esse regime seja efetivamente importado, porque a variação das cotações é característica inerente aos valores imobiliários, não sendo possível determinar as causas concretas e a extensão dessas variações, que são afetadas por milhares de fatores.
Nos Estados Unidos, admite-se que essa prova seja feita a partir de estudos e eventos, lá da ciência da econometria. Esses estudos apresentam um grau de subjetividade extremamente alto e apenas apontam estimativas e probabilidades estatísticas. No Brasil, há autores de renome, como a professora Gisela Sampaio, que entendem que esses estudos e eventos não são suficientes para atender às exigências da nossa teoria de nexo causal, adotada no direito brasileiro, da causalidade direta e imediata. E cá entre nós, se esses estudos fossem realmente assertivos, os peritos não estariam trabalhando nesses litígios longos com advogados chatos, mas sim modelando comportamento de ação no mercado e lucrando na Bolsa de Valores. Por fim, é necessário provar danos, e aí eu não vou falar muito sobre os danos, mas eles também são fixados com base em estudos de eventos. E aí o professor Marcelo Trindade bem apontou já em palestra, em artigo, de que seria duvidosa a própria caracterização de danos efetivos e certos como consequência da oscilação do preço das ações de uma companhia no mercado, justamente porque a decência das ações que a sua cotação oscile. E para finalizar, eu vou entrar rapidamente em alguns dados sobre as Securities Class Actions. Após o precedente que eu mencionei, o BASIC, com a confirmação da viabilidade das ações coletivas em Securities Fraud, o número das Class Actions triplicou até de 88 a 91 e continuou subindo após isso. Então, a gente vive aqui um momento parecido com o BASIC lá em 88. E com o BASIC se percebeu um desenvolvimento rápido de uma verdadeira indústria jurídica das Securities Class Actions. Advogados passaram a captar investidores de forma agressiva, provocando o ajustamento de ações, mesmo sem bases jurídicas fáticas ou jurídicas razoáveis, com o exclusivo objetivo de extrair acordos rápidos dos réus, os chamados strike suits, tendo em vista os riscos financeiros e efeitos colaterais que essas ações, no modelo opt-out, que na largada já alcançam todos os membros da classe, elas geram. E esse efeito não havia passado despercebido pela própria Suprema Corte americana antes de BASIC. E aí eu vou ler um trechinho de um precedente chamado Blue Chip Stamps v. Manual Drug Store, em que a Suprema Corte se manifestou. Litígios com base na regra 10b5 apresentam um risco de abusividade diferente em grau e natureza daquele que normalmente acompanha litígios em geral. Mesmo uma petição inicial que, segundo critérios objetivos, tenha pouquíssima chance de sucesso, possui um valor de acordo para o autor desproporcional à sua real probabilidade de êxito. Então, não sei como é que está o meu tempo, mas eu acho... Mais 5 minutos? Obrigado, Flávio. E há estudos que demonstram que a mera propositura de uma class action contra uma companhia gera a desvalorização do preço de mercado dessa companhia em até 30%. Por todos esses fatores, em 1995, foi editada nos Estados Unidos uma lei chamada Private Securities Litigation Reform Act, o PSLRA, e foi uma iniciativa para frear os abusos e desestimular o ajustamento de securities class actions frivolous, aquelas strike suits. E essa lei previu uma série de limitações processuais que também seriam convenientes que a gente passasse a discutir aqui, caso esse PL venha a ser, ao final, aprovado, como a suspensão automática de qualquer mecanismo de prova até que seja julgada a primeira petição, a primeira defesa processual do réu, requisitos bastante rigorosos para a alegação de scienter, que é o elemento subjetivo da regra 10b5, como eu já mencionei, critérios para a nomeação do autor-líder, para que aquele autor-líder seja efetivamente o melhor autor para aquela classe, que ele represente os interesses daquela classe, que ele tenha legitimidade, inclusive, para negociar acordos, que esses acordos não venham a ser futuramente questionados, que tenham segurança jurídica, critério para limitação de indenizações, chamadas bounce back provisions, honorários advocatícios e algumas proteções ao emissor de valores imobiliários com relação a certas divulgações. E, por fim, não menos importante, possibilidade de sanções em caso de demandas frívolas. Essas medidas reduziram, em algum grau, a abusividade, mas
um estudo da Harvard publicado na Harvard Law Review em 2019 aponta que o PLCRA ele não enfrenta todos os problemas e ele não resolve as críticas conceituais do sistema de private enforcement no mercado norte-americano. Na Suprema Corte são crescentes as críticas dos justices com relação à teoria da fraud in the market. A manifestação mais contundente encontrada num dissent do Justice Alito, no caso Engine de 2013, em que ele diz que evidências mais recentes sugerem que a presunção de reliance, que permite as ações coletivas, pode se basear em um pressuposto econômico falho. E, por fim, eu trouxe um slide com a capa da revista Financial Times de 4 de setembro de 24, em que foi veiculada uma entrevista com o Nobel de Economia, Eugene Fama. O Eugene Fama é o autor da hipótese do mercado eficiente, veiculada pela primeira vez em 1965, num artigo emblemático chamado Randall Walk in Stock Market Prices. E a hipótese do mercado eficiente é justamente o que dá amparo à teoria da fraud in the market. E eu recomendo a leitura desse artigo, mas é interessante notar que o título do artigo é The Efficient Market is a Hypothesis, It's Not Reality. Então, essa hipótese de responsabilização com base na teoria da fraud in the market, ela está sendo feita com base numa hipótese criticada pela Suprema Corte e reconhecida pelo seu autor como uma hipótese desenvolvida para diversas finalidades e não especificamente para essa pela qual ela tem sido usada nos últimos anos. Acho que com isso eu devolvo a palavra ao Flávio. Muito obrigado, Pedro. Eu vou usar da minha prerrogativa aqui de moderador para fazer uma primeira pergunta ao Nelson Zelic. Vou ler aqui, vou me permitir ler, o artigo 27G do projeto, aprovado ontem, para a gente ver se isso se amolda aos casos conhecidos nossos. Nós sabemos todos aqui de cabeça os grandes casos envolvendo pedido de indenização por informações falsas no mercado, informações incorretas, alegadamente incorretas no mercado. Vamos ser bem prudentes aqui. E o que diz o texto? Vamos ver se se enquadra nesses casos. Os administradores de companhias abertas são civilmente responsáveis, no limite de suas competências, pelos prejuízos sofridos por investidores em decorrência de informações incorretas divulgadas ao mercado, desde que tenham agido com dolo ou violado seu dever de diligência mediante efetiva comprovação. E tem mais, o parágrafo 5º. Nas hipóteses previstas neste artigo, a responsabilidade civil dependerá da comprovação de culpa ou dolo, bem como do nexo de causalidade e do dano sofrido pelos investidores. E aí vem a pergunta, Nelson, isso aqui seria uma responsabilidade por dano direto ou dano indireto? Essa é a minha pergunta. Nos termos da lei das SA, que é o regime hoje vigente, a responsabilidade do administrador é por danos diretos, não é por danos indiretos. É o artigo 159, parágrafo 7º. Então, o que provavelmente vai acontecer... Nós temos muito poucas ações promovidas por investidores diretamente contra o administrador. Quer dizer, a regra que nós temos são ações promovidas pela companhia contra o administrador, ou, se a companhia não promover a ação dentro do prazo legal, uma vez aprovada em Assembleia Geral, a legitimidade, então, dos acionistas com um percentual determinado de ações para mover a ação. O que talvez ocorra, com a aprovação desse projeto de lei, é que nós passemos a ter um número maior de ações diretas, por danos diretos causados pelos administradores, contra esses administradores que, por culpa ou dolo, o projeto fala culpa ou dolo, no caso da infração ao dever de informar, a maior parte dos casos é de culpa, é de negligência. Não informou o que deveria ter informado, ou informou de forma incompleta o que deveria ter sido informado de maneira mais completa.
Então, nós podemos ter a responsabilidade por culpa ou dolo, e fica claro no projeto que a responsabilidade decorre de culpa ou dolo e será para indenizar danos desde que provado o nexo causal, que é a questão talvez seja mais importante. Quer dizer, o nexo causal entre aquele comportamento doloso ou culposo e o dano que dele emergiu. E o nexo causal pressupõe, então, que o autor da ação, no caso o investidor, que se sente prejudicado, tem o ônus da prova. Ele vai ter que demonstrar que daquela falha, daquela atuação dolosa ou culposa do administrador, decorreu-lhe um dano direto e que, dessa conduta do administrador, houve, então, de forma direta e imediata, a ocorrência de um dano, cabendo, então, a indenização. Muito obrigado. Eu tenho aqui, não recebi nenhuma pergunta aqui, eu estou com o iPad aqui, aproveito também a minha prerrogativa fazer uma pergunta ao doutor Ternar, que diz respeito justamente, o Nelson já disse, essa importação meio torta do que seria uma class action nos Estados Unidos sem a adoção das regras da class action. Lembrou muito bem, nesse projeto aprovado ontem, é um artigo só referente à arbitragem, dizendo que se aplica a ação coletiva, as regras, do que couber. O que é isso? É nada, né? Então, não há nem aquela regra da qual seria a class action, que receberia o condão de ser a única, né, para evitar a proliferação de ações pelo Brasil afora. A minha pergunta é a seguinte: essa adoção nos Estados Unidos, a class action, tem sido favorável ao desenvolvimento do mercado ou tem, como muitos alegam, tem perdido valor, não é? E não seria uma boa ideia importar esse instituto, principalmente de uma forma tão, digamos, assimétrica ou tão afobada como é aqui? Queria ouvir sua opinião, por favor. Obrigado. Acho que o primeiro ponto de confusão sobre a propositura dessa ação que a gente até vinha discutindo antes, é que nos Estados Unidos você tem o funcionamento é mais ou menos o seguinte: você tem investidores prejudicados, que muitas das vezes a gente sabe que são escritórios de advocacia que buscam esses investidores e propõem as ações, e o juiz vai determinar qual dessas ações foi melhor fundamentada e deveria prosperar como a ação que aqui seria equiparado a quem seria o autor, né? No nosso sistema, o primeiro que propuser a ação já é considerado o autor, e quem ingressar depois ingressa como litisconsorte. Então, já é uma figura, você já não vai ter uma análise subjetiva do juiz filtrando quem vai seguir, né, com essa ação, o papel de liderança. Isso, claro, sempre a possibilidade de você optar por sair daquela ação e ingressar você mesmo com uma ação direta, enquanto investidor. Sobre o funcionamento, eu acho que também a primeira noção que às vezes a gente esquece um pouco aqui, né? Lei societária nos Estados Unidos, ela segue direito estadual, né? Então, a gente normalmente está falando, na grande maioria dos casos, companhias de estados, em legislação de Delaware, que traz... Então, por exemplo, uma discussão sobre abuso de poder de controle ou prejuízo numa incorporação seria atraído pela legislação estadual. E a gente vê o grosso das class actions e o regime que a gente importa é um regime que é muito próprio das ações de securities. Só que a gente importa isso também para as ações societárias. Isso, por si só, já é um bicho esquisito, né? Não encaixa, a gente importa um sistema com algumas diferenças. Mesmo o sistema de prêmios, né, e por que ele é tão relevante, eu acho, a discussão Eu só não vou ser preciso com relação aos percentuais, porque eles já mudaram de ontem para hoje. Mas você tem, como regra geral, incentivos, né, para maior litigiosidade. E mesmo a gente não importa exatamente o sistema americano, porque esse prêmio nos Estados Unidos ele vem por uma construção de jurisprudência. Inclusive, eu acho que o 11º Circuito cobre o sul dos Estados Unidos, limitou muito
a possibilidade de pagamento de prêmios. Então, hoje você pode ter reembolsos de despesas razoáveis dos advogados, honorários, etc. Então, mesmo quando a gente olha para o sistema americano, não tem essa noção precisa de prêmio como a gente vai estabelecer aqui e que tem claramente o objetivo de incentivar a litigância, né, contra a companhia ou contra os administradores. Acho que de panorama de sistemas, então, em resumo, o prêmio pode não ser exatamente, né, o que a gente tem em mente. A gente traz um modelo que faz muito mais sentido, eu acho, para uma ação de securities, principalmente quando a gente fala do opt-out, né, e opt-in, porque é uma classe inteira de, talvez, pessoas que tenham adquirido, investidores compraram uma debenture X e alguns podem querer preservar esse claim, ou outros acabam sendo carregados pelo autor. E vai ser uma super confusão, imagino, quem vai ser, de fato, o autor, né, dessas ações, o líder dessas ações. Muito obrigado. Agora eu vou usar outra vez minha prerrogativa de moderador para deixar a tecnologia de lado, porque eu estou aqui com um tablet com as perguntas que a pessoa faz através do QR Code, e agora eu vou abrir in the old way. A nossa presidente da COJUR gostaria de fazer uma pergunta diretamente no microfone. Obrigada. Primeiro, parabéns a todos aqui pelas excelentes exposições. Mas eu queria fazer um comentário e também uma pergunta, porque a nossa lei das SAs hoje ela é estruturada com o princípio da preservação da empresa, ou seja, houve um dano, o administrador indeniza a companhia, o controlador indeniza a companhia e, indiretamente, os acionistas ficam recompostos. Esse é o espírito central. Com essa regra, que o Pedro colocou bem, assim, essa importação seletiva, essa coisa estranha, né? Porque nem importado foi, porque também não conversa nada com o modelo americano, como você bem colocou. A gente tem, além do regime atual, que permanece lá, ou seja, os administradores eles continuam sendo responsáveis por indenizar em relação à companhia, se agrega uma nova responsabilidade de indenizar perante todos os investidores. E investidores, lembrando, acionistas, mas também debenturistas, qualquer titular de valor imobiliário. Então, na minha cabeça, a gente está partindo de uma indenização potencial de 220%, porque tem o prêmio, que é outra insanidade, né? Não existe, você causa um dano de 100, você paga 120. Quer dizer, isso não existe em nenhum lugar no direito brasileiro. Mas, enfim, a gente tem hoje um prêmio na 246, mas é diferente, porque você vai ter uma despesa do acionista para entrar com a ação contra o controlador, os recursos vão para a companhia, você tem que financiar, mas isso é diferente. Aqui não, é incentivo mesmo. Então, a gente tem, além da obrigação de indenizar o mercado, com um prêmio de 20%, você tem a responsabilidade que permanece perante a companhia. Então, queria entender se vocês veem dessa forma. Eu acho isso insano, acho disfuncional. O projeto, sem dúvida, evoluiu muito. Inclusive, assim, a evolução boa a gente deve, acima de tudo, aqui ao professor Eiseric, que foi a cabeça aqui perante a Brasca nesse processo aí de ponta a ponta. Então, teve muito progresso. Não obstante, a gente tem barreiras. A gente não consegue emplacar o que nós queremos e outras tem intervenções aí que fogem da Brasca e o PL não deveria existir. Ele é extremamente ruim, ele não agrega. O ideal é que ele não existisse. Agora, eu gostaria de ouvi-los sobre isso, saber se vocês têm outra visão. Eu passaria, então, o Nelson para responder, por favor. Essa questão do prêmio foi um dos fundamentos do PL, né? Então, é muito difícil que seja afastado. Talvez os três pilares fundamentais são a possibilidade da ação de classe, os efeitos erga omnes para todos, né, da decisão, e o prêmio, que é o incentivo, e o objetivo do PL é criar incentivos, é o objetivo de fazer com que as pessoas realmente se interessem por ingressar com ações de classe. Nós temos só, por enquanto, na vigente lei das SA, o prêmio no caso da ação contra o acionista controlador, né, que é 5%, esse passaria a ser 20%, e, doravante, se passar o PL tal como está, nós teríamos, então, um prêmio de 20%, dentro do qual os honorários advocatícios.
Então, acho muito pouco provável que isso seja removido do PL. Esse é um dos pilares fundamentais. A ideia, inclusive, era incentivar as ações de classe, e, para isso, foi criado o prêmio. Qual é o risco envolvido? É o mesmo que nós temos nos Estados Unidos hoje, que é a indústria do litígio. Quer dizer, lá, em boa parte, as ações judiciais de classe começam por iniciativa dos advogados. Então, nós temos todo um sistema montado em que os advogados saem atrás dos clientes. Enfim, nós temos instituições financeiras que fazem o funding do processo, nós temos fundos de investimento que também fazem o funding, nós temos as seguradoras que também têm interesse nesse mercado. Então, criou-se um mercado, digamos, de litígio em matéria de ações de classe. Esse é o risco que nós temos com a aprovação do PL. Por outro lado, há o benefício provável de que nós vamos ter um interesse maior dos acionistas e dos investidores em geral na proposição de ações que hoje praticamente não existe. Nós praticamente não temos uma jurisprudência firme de responsabilidade de administradores, de acionistas controladores. Então, se você for examinar no direito societário brasileiro, esse, digamos, é a lacuna que o PL pretende preencher. Obrigado. Então, não havendo mais perguntas, eu declaro... Tem mais uma pergunta? Assim, porque daqui não vejo... Eu tenho uma pergunta. Diga. Ali ainda tem muito para caminhar e acho que ela é resultado de uma construção política. A pergunta que eu queria fazer para vocês é, tendo que vocês leram o que temos disponível de projeto, o que vocês diriam que é a prioridade número 1 e número 2, que ela precisa ainda ser alterada? O que é mais importante, o segundo mais importante, para que ela seja mais efetiva ou menos ruim? Talvez a questão mais importante seja a opção entre opt-in e opt-out. Esse vai, digamos, dimensionar o tamanho dos danos que podem ser objeto de ressarcimento. E a segunda seria a questão da necessidade de um projeto especial para arbitragens civis, de ações civis coletivas. Realmente, esse, inclusive, é o propósito do CEBAR, né? O Centro Brasileiro de Arbitragem, também propugna por uma legislação apartada, por um PL apartado específico para a arbitragem, já que há tantas questões a serem resolvidas, não é um simples artigo fazendo uma remessa de aplicação no que couber a arbitragem que vai resolver o problema, né? Esse seria um ponto que a gente pode, junto com o CEBAR, atuar. Tá certo? Mais alguma aí? Não. Já que the good old way aqui é mais eficaz do que o sistema aqui pelo tablet. Então, não havendo mais perguntas, eu declaro, então, encerrado esse painel com alguma antecedência, facilitando a programação diária. Muito obrigado a todos.